Hoje vamos ter uma verdadeira aula sobre investimento. Eu não vou guardar porque sobrou pouco, você não fala isso o tempo inteiro? De que adianta guardar só um tiquinho por mês? Tem muita gente que pensa assim, mas tem também um velho ditado que diz, de grão em grão, a galinha enche o papo. Será que a gente consegue de tostão em tostão chegar a 1 milhão? Quem vai responder é o consultor financeiro e escritor Gustavo Cerbasi. E aí, meu brother, como é que você está? Prazer em te ver. Tá bom, Gustavo? Obrigado. Meu prazer tê-lo aqui. Bom, obrigado. Fique em casa, fique à vontade. Bom, olha, antes de a gente começar a nossa aula, nós vamos assistir um VT feito pela nossa produção, que saiu às ruas, para saber como as pessoas investem ou gastam tudo que ganham. Vamos ver. Eu normalmente faço aplicações bancárias, mantenho sempre uma reserva em dinheiro aplicado em banco. Eu sou aquela moderada, não arrisco muito em ações, eu gosto mais assim do CDB, que é uma coisa que a gente aplica, tem um pouco rendimento, mas não tem o risco da perda, né? Quando sobra, daí eu aplico, se for uma grana boa, aplico, senão põe na poupança mesmo. Investimentos quase em bolsa eu nunca fiz, acompanho, tenho um certo receio. Mas geralmente é o tradicional poupança. Quem quer aplicar na bolsa, eu acho que eu recomendo que procure um broker que possa orientar. Depende do valor que você vai investir. Conforme o valor que você vai investir, se for uma coisa pequena, tem que ser uma coisa muito segura. E nessa coisa segura, nesse investimento seguro, nada melhor do que uma poupança hoje em dia. Eu sou mais conservador, eu sempre preferi aplicar minhas reservas em rendimentos que me deem liquidez imediata e com boa taxa de remuneração, ainda que, enfim, eu saiba que eu pudesse ter outros investimentos em que eu eventualmente pudesse ter uma rentabilidade maior, mas eu prefiro minha segurança. Eu confio na gerente da minha conta, ela já está comigo há bastante tempo. Aí às vezes eu falo, olha, eu tenho um dinheiro sobrando, ela falou, então vamos aplicar aqui, trabalho faz tempo com o banco, tudo, então... Quando sobra, eu dou na mão dela. Não, vamos colocar na poupança, ou vamos colocar na aplicação e aí vai. No momento, eu acho que o melhor a ser aplicado é o CDB, devido a taxas de administrações que os bancos aplicam, né, em outros fundos, na Previdência, e vai do momento. Bom, o tipo de investimento que eu faço é investindo na poupança, da minha própria agência, mesmo meu próprio banco. E tem esses produtos bancários, eu vejo qual é mais conveniente e, enfim, me dá uma taxa de remuneração melhor. E aplico. A maneira mais interessante de investir é em fundos que você tem garantia de que vai receber aquele dinheiro novamente de volta, né? Olha, é interessante. Sabe que uma coincidência, bem que não existe coincidência, né? Apareceu aí um dos meus mais queridos amigos, um dos meus mais íntimos amigos, que é o Sérgio Denadai, apareceu dando o depoimento dele. A gente deve acreditar no que ele falou, Gustavo, porque é um dos homens mais bem-sucedidos da América Latina. E o cara é forte, poderoso e bonitão. Meu querido amigo, que coincidência, rapaz. Enfim, na rua. Pois é, ele está falando de investimento. Eu queria que você dissesse, primeiro para a gente, Gustavo, o que você considera, ou o que é considerado investimento? Olha, Rony, você viu que tanto o seu amigo Sérgio quanto os demais entrevistados, eles se mostraram bastante propensos a investir e recomendar renda fixa, né? Por quê? Porque no Brasil de hoje, os juros da renda fixa ainda pagam bem, pagam muito acima do restante do mundo. Só que investimento não é renda fixa. A renda fixa é um instrumento para nos proteger da inflação. Por acaso, na atual conjuntura brasileira, diante de um certo desequilíbrio, uma certa preocupação com o futuro, o governo brasileiro está sendo muito generoso e fazendo da renda fixa um investimento, um grande presente para os brasileiros. Investimento é multiplicar dinheiro. Investimento é comprar barato e vender caro. Quando você compra conscientemente um imóvel, sabendo que ele vai se valorizar, porque pesquisou o mercado, falou com corretores, visitou incorporadoras, entendeu como que está evoluindo o metro quadrado em diferentes regiões da sua cidade, você está investindo. Pode ser que sua escolha dê errado, porque muda um fator, uma conjuntura, investimentos envolve uma certa probabilidade. Mas quem se envolve com o mercado, não importa se é imóveis, não importa se é ações, não importa se é o tradicional fazer rolo, comprar barato, vender caro, não importa se eu comprei num leilão, se eu comprei de um amigo, se eu comprei nos classificados. A partir do momento que a pessoa comprou barato, vendeu caro, não desfrutou desse lucro e passou a reinvestir, ou seja, tratou o investimento realmente a parte da sua vida,
essa pessoa está multiplicando o dinheiro. Se eu compro um imóvel por 100 mil e vendo por 120, pego os 20 e levo a família para fazer uma viagem, não estou investindo, claro. Eu estacionei meu patrimônio em 100 mil reais. Claro. Se eu pego 120 e compro alguma coisa que eu vendo por 130, compro 130, com 130 alguma coisa que eu vendo por 150, um dia eu vou comprar por 1 milhão, o que eu vendo por 1 milhão e 100. Então, esse investimento envolve uma certa disciplina, uma certa perseverança, principalmente no começo, e muito conhecimento, muito engajamento, curiosidade, para que eu esteja preparado para aproveitar oportunidades quando elas surgirem. Seria esse o primeiro passo do investidor? Olha, o investidor primeiro tem que escolher o mercado. Porque se eu agora na televisão, com o nosso grande público assistindo, recomendar as pessoas que investam em ações, por exemplo, eu posso estar cometendo uma falácia aqui e recomendar as pessoas que investam naquilo que não conhecem. Hoje, investir no mercado financeiro, nós temos oportunidades. Conhecendo, você se aleja. Mesmo conhecendo, nós estamos muito propensos ao risco. Mas lógico, se arrebenta todo, isso Exatamente. É um mercado mercurial. Exato. Você não sabe o que vai acontecer. Todos os assessores econômicos, todos os grandes economistas, disseram que a Bolsa ia fechar a 83 mil pontos. Sim, era um Você deve saber disso. Está aí. Consenso do mercado. Nós estamos em setembro, está a 55. Não, estão torcendo agora para chegar a 60 até o fim do ano. Você vê, imagina o que o tio Rony tomou de cacetada nessas brincadeiras aí. E tanta gente também. Com toda a experiência que tem, pois né, é, a gente não pode desprezar. Gosta disso. Mas é importante entender que o investimento requer também do investidor e quem esteja operando essa modalidade consciência do limite que pode assumir em termos de risco. Exatamente. Então, não se coloca todo o dinheiro num imóvel, numa empresa, num conjunto de ações. O bom investimento ele é balanceado. Eu tenho que ter sempre a renda fixa, aquilo que os entrevistados recomendaram na rua. Se o dinheiro está na poupança, se está no CDB, se está em títulos públicos, vai depender um pouco da disponibilidade de cada um e do conhecimento também. Mas eu devo estar sempre na renda variável, devo procurar experimentar. Mercado de imóveis, às vezes comprando um terreninho, pensando em construir depois de um tempo. Mercado de ações, pondo um pouco de dinheiro lá, uma pequena parcela no investimento, para que quando eu, incomodado com as notícias, com a conjuntura, com o que dizem sobre o meu investimento, eu vou atrás da informação, encontro a oportunidade e vejo lá na renda fixa o grande instrumento para se aproveitar essa oportunidade. Quem tem todo o dinheiro, por exemplo, na Bolsa, vai ver a Bolsa subir, a Bolsa cair, Bolsa subir, Bolsa cair, aí é o tal de úlcera abre, úlcera fecha, é um nervosismo. Conheço o filme. É um nervosismo que não faz bem. Não adianta ganhar dinheiro no longo prazo perdendo saúde. Né? Então, hoje fechou a menos 0,25. Pois é, pouco diante Amanhã, de repente, cai as bolsas do mundo inteiro, a nossa história. Aí depois todas sobem a nossa cara. Bicho, é uma maluquice essa história. Mas a ação, de qualquer maneira, sempre desperta. Se você tiver, você sabe disso, né, Gustavo? Se você tiver paciência, sim, nunca você vai perder dinheiro com ação se você pensar em muito longo prazo. Sim. O que acontece é que recentemente saiu um estudo publicado pelos grandes jornais dizendo que o índice Bovespa nos últimos 17 anos perdeu para o CDI, que é o nosso indicador da renda fixa. 17 anos é longo prazo. Agora as pessoas dizem que, mas então as ações não dão resultado no longo prazo. O que as pessoas têm que entender? É que índice Bovespa não significa resultado das ações. Sem dúvida. Índice Bovespa um pool. Tem uma cesta de ações de empresas, boas empresas, empresas não tão bem avaliadas. Grandes empresas, empresas pequenas propensas a quebrar. Quando as pessoas seguem a recomendação de corretoras com as quais se sintam bem atendidos, tem uma carteira de ações, eventualmente num ano ruim como esse, pode-se perder dinheiro. Mas, na média, a orientação de um bom especialista tende a trazer 75%, 80% de acerto. Quais as melhores ações para você escolher para começar a investir? Não vou falar de ações individualmente, empresa A ou B, porque eu prefiro discutir sobre estratégia dos diferentes mercados. Quem hoje quer investir em ações tem que entender que está se tornando sócio de empresas. Claro. De que empresas o público gostaria de ser sócio? A economia do momento hoje é o Brasil, né? A relação Brasil com China, com Índia, são os países que estão saudáveis, países com propensão a crescer. Então, empresas que tendam a lucrar com o desenvolvimento de Brasil, China, Índia, Rússia também, os chamados BRICS, né? O bloco dos países que mais tendem a crescer nos próximos anos. Brasil, Rússia e China. Exatamente. São pessoas que vão estar investindo em empresas saudáveis, empresas boas. Então, consumo interno, empresas relacionadas a combustíveis, por exemplo, quem comprou ações da Petrobras ano passado está frustrado. Nós sabemos que a médio e longo prazo nós temos aí uma propensão de ter boa descoberta de petróleo. Bancos siderúrgicos. Bancos brasileiros têm um crescimento extremamente sustentável, consistente nos últimos 40, 50 anos. Ótimo negócio no atual momento. Siderúrgica já é um setor que
gera dúvidas porque apanha muito no mercado internacional. Mineradora. Exatamente. Mineratura é a mesma coisa. Mas vamos falar do varejo interno. Redes de supermercados, companhias aéreas, empresas de varejo mesmo, de negócio na internet, são empresas que têm uma boa previsibilidade em termos de resultado. Aí cabe a análise mais profunda, mais detalhada do especialista das corretoras. Claro, é importante a liquidez também. Às vezes tem um papel maravilhoso e não conseguir vender. Então, liquidez é um aspecto importante porque quem quer ganhar dinheiro com a oportunidade das ações não pode desprezar sua necessidade que a incerteza, o imprevisto, o infortúnio traz. Claro. Todos nós temos imprevisto na vida. Eu, você, quem nos assiste. Sem dúvida. Estar preparado para o imprevisto, que pode ser um desemprego para alguns, um problema de saúde, um pequeno acidente de carro, uma coisa boa. As pessoas antigamente achavam uma honra ser chamadas para ser padrinho de casamento. Hoje é um abacaxi, tem que comprar um presente bacana, a pessoa não está preparada e tal. É de lá que sai, daquela reservinha que sai esse dinheiro. Você bota o dedo na ferida, Gustavo. Impressionante. Rony, é o dia a dia das pessoas. Ai, Deus meu. Um sobrinho querido chamou para você ser padrinho de uma festa, você tem que tirar dinheiro que não está previsto no orçamento. Você não vai acreditar. Isso só muda de endereço. É a mesma coisa. Na minha casa, você sabe que a minha mulher tem uma verba separada para presente de casamento, porque é todo mês todo mundo casando. E agora estão com a mania de casar no final do ano. Isso acontece com todo mundo. A sazonalidade nos presentes. Agora tem presente para todo mundo, inclusive para os casais. Você tem toda a razão. E esse tipo de dinheiro não pode estar apostando na alta e baixa no mercado de ações de imóveis. O dinheiro tem que estar à sua disposição. Claro. Se é um pequeno investidor, caderneta de poupança. Se tem um patrimônio um pouco maior, um CDB ou até títulos públicos através de uma corretora. É um dinheiro que não pode estar contando ou usar com um possível crescimento da economia. Tem que estar à disposição. Uma pergunta que eu acho que você deveria informar a quem nos assiste. O que é esses chamados ETFs, os seus fundos baseados em índices? Os fundos de índice, né? É um tipo de fundo que manteve o nome original em inglês, Exchange Trade Funds, que por ter um nome em inglês meio que assusta as pessoas no primeiro momento. Nada mais é que o chamado fundo de índice. Quem pesquisar na internet lá por ETFs vai encontrar os chamados fundos de índice, que quando você investe num fundo de índice, você está comprando uma cota de um fundo que, na verdade, aqueles 100, 500 ou 1.000 reais que você está colocando ali estão distribuídos proporcionalmente em ações na mesma composição que o índice que segue. Então, tem um fundo de índice que segue o índice Bovespa. Tem lá as 70, 80 ações do índice, o dinheiro está proporcionalmente distribuído entre todas essas empresas. Existe uma parcela de analistas que critica o fundo de índice porque, como eu expliquei, o índice Bovespa não tem só empresas boas. Tem empresas boas e ruins, grandes e pequenas. Só que tem um fator interessante no fundo de índice que é extremamente oportuno para quem é conservador, tem medo de perder dinheiro, que um fundo de índice não quebra. É praticamente impossível quebrar um índice de um país. Você tem lá empresas que podem quebrar. Então, digamos que você tenha 50 empresas no índice. Uma delas começa a se deteriorar, uma corrupção na gestão, um problema com fornecedores, com clientes, tal, aquela empresa começa a minguar, começa a perder saúde, ela pode quebrar. Se todo o seu dinheiro tivesse em ações dessa empresa, seu dinheiro evaporaria, claro, perdeu todo o investimento que você fez. Se você tem 50 empresas ali, uma daquelas empresas está apodrecendo, a 51ª do ranking ali assume o lugar e daqui a 30, 40 anos, se você estiver no mesmo fundo de índice, você terá as 50 empresas mais negociadas no mercado, mesmo que sejam todas diferentes da época que você fez o primeiro investimento. É uma forma de preservar o capital e não concentrar o risco numa empresa que pode quebrar. Qualquer empresa pode quebrar. São geridas por seres humanos. Lógico. Agora, não só as exchanges, trade funds são importantes, mas as outras fundos quaisquer, tem um monte delas, bancos mesmo, corretoras, tem fundos em que os analistas escolhem um monte de empresas inquebráveis, eventualmente, e você investe nesses fundos também. Tem vários, mais agressivos, menos. Explica essa história aí. Olha, é muito interessante que quem deseja investir em fundo, a pior coisa a fazer é comparar o desempenho do fundo nos últimos meses com outras modalidades. Você pega uma semana, um mês bom da Bolsa... isso é uma bobagem, é verdade. Sempre tem aquela ressalva dizendo que resultados passados não são garantia de resultados futuros. Não interessa muito o que aconteceu nos últimos meses. Nós temos que entender o que está acontecendo agora, no mercado que aquele fundo decidiu investir. Então, toda vez que tem uma alta muito forte na Bolsa, ou em qualquer mercado, pode ser fundos imobiliários, por exemplo, sim, toda vez que tem uma alta muito forte, abriu-se margem para uma possível realização de lucros, a chamada queda. Todo mundo vende tudo e o negócio desaba. Exatamente. Então, a forma de analisar um fundo é olhando o longo prazo. Eu tenho que ver como que aquele fundo, comparado com outros fundos semelhantes no mercado, se comporta numa crise, num momento de prosperidade. Normalmente, os fundos mais consistentes não liderarão rankings de desempenho, porque
os rankings normalmente médio desempenho do último ano, né? Então, um fundo que ousou demais. Isso é muito legal você falar. Um fundo que ousou demais. Fundo mais agressivo. Fez uma aposta, né? Se você tem numa gestora de fundos, uma corretora ali, 50 fundos. Eles fazem diferentes apostas. 4 ou 5 fundos daquela corretora, daquela gestora, tiveram um desempenho excepcional. Então, passa a impressão de que ela é muito competente, porque tem 5 fundos liderando o ranking, quando são fundos apostadores. O ideal é analisar como que os fundos se comportam a médio e longo prazo, 2, 3 anos de desempenho, comparativamente com o índice Bovespa ou com o mercado. Ali você está fazendo uma boa escolha. E aí, obviamente, todo o currículo histórico daquele gestor de fundos, entender qual que é a estratégia do fundo, qual que é a política de investimento, se está se buscando realmente empresas diferenciadas, se apenas espelha o desempenho do índice. É importante sempre tentar fazer essa lição de casa, que no começo é difícil, mas hoje na internet não faltam apostilas, cartilhas para explicar. Mas muito mais do que isso, tem os simuladores hoje, Simuladores, né? Exatamente. Lá na internet, eu já vi, é muito divertido, inclusive. O medo é que possa virar uma espécie de cassino, de repente, né? Que as pessoas esqueçam, eventualmente, dos fundos, das corretoras e passem elas próprias a entrar nesse mercado de forma aleatória, sem ter consciência do que está fazendo. Aí, mas sabe, quando as pessoas decidem pôr a mão na massa diretamente, elas estão se iludindo, né? Porque elas ignoram que o mercado é formado por pessoas que atuam 8, 10, 15 horas por dia, que conversam entre si, que a cada decisão tem 3, 4 agências de notícias na tela, na sua frente. E essas pessoas também erram. São pessoas, como eu falei, acertam 75, 80% das vezes. Então, começar a investir sozinho, de casa, sem buscar orientação especializada do gestor da consultora, do fórum de orientação que aquela corretora oferece, é uma certa ingenuidade. O simulador que você citou é uma excelente forma de começar, por quê? Porque se a pessoa entra no simulador que a própria BMF Bovespa oferece no site dela, lá no bovespa.com.br, o simulador chama simulação. Você se cadastra, faz um login, ganha na hora R$100 mil, uma pena que são R$100 mil virtuais, né? Mas você tem R$100 mil para brincar. E é um concurso que a cada mês apura o ranking de quem teve o melhor desempenho, tem livros, tem curso de presente e tal. A pessoa que faz suas apostas, depois de um tempo começa a perceber que apostas nos induzem a erro, que nós somos passíveis de erro. Claro. E com o tempo, 4, 5, 6 meses de atividade, a pessoa começa a se tornar um pouco mais conservadora nas escolhas das ações e começa a fazer investimentos mais selecionados. É aí que ela se sente confiante para começar a colocar um pouquinho do seu dinheiro, não 100 mil de uma vez para quem está começando, mas começa com R$1.000, com 2 mil, com 3 mil, vai acertando e provavelmente fazendo boas escolhas. O problema é que as pessoas são imediatistas, elas querem resultado a curto prazo. Isso é um pouco mais difícil, não sei o que você tem a dizer a respeito. Nós estamos mal acostumados porque o Brasil era uma economia de curto prazo, né, Rony? Nós vivíamos o salve-se quem puder da inflação, que o dinheiro caía na conta, as pessoas corriam para fazer compra para encher a despensa, né? A regra era consumir. Nós estamos aprendendo a lidar agora com estabilidade, no momento em que percebemos que nossa vida está ficando cada vez mais longa, que o trabalho vai acabar antes da nossa vida, que temos que ter fôlego para viver. E mais, o brasileiro está percebendo que lá na frente não basta ter mais dinheiro para a saúde, porque do jeito que estamos vivendo mais, nós precisamos de mais dinheiro para a saúde, para o lazer, ter tempo disponível significa consumo com lazer, e para um mínimo de relacionamento social. Pessoas com mais idade têm mais parentes, então mais festas a frequentar, como você falou, casamento, vários, né, que tem por ano ali, presentes, a roupa que você veste, se a pessoa quer se sentir socialmente integrada, ela tem que pensar em dispor dessa verba. Então o planejamento financeiro tem que ser generoso com o futuro, tem que apertar o cinto, tem que poupar, mas não poupar demais. Eu tenho que buscar inteligência financeira para multiplicar mais o dinheiro e poder, se amanhã não tenho R$1 milhão que gostaria para me aposentar, às vezes R$100 mil que eu tenho, eu monto um negócio e daquele negócio eu obtenho a renda que eu gostaria numa atividade apaixonante. Gustavo, tive muito prazer em te rever. Muito obrigado. Estivemos juntos já em eventos, nós dois. Muito bom. Viajamos juntos. Fomos lá para a Costa do Sauípe. Costa do Sauípe, um evento fantástico. O Paulo está comendo lá, negócio de meningite, você viu que coisa absurda? Tá, questão séria. Tenho ótimas lembranças de ver você cantando a praça ao vivo, ela emocionou, fez muita gente chorar, parabéns. Foi nosso amigo Trabuco, saiu lá do seguro, hoje está... Presidente do banco, olha que beleza. Muito bom. Gente fina. Boas lembranças, né, Rony? Bom, esse é nosso querido amigo Gustavo Cerbasi, que é um brilhante escritor, que hoje nos ensinou um pouquinho, que ele sabe muito, de como você investir aquele dinheirinho que eventualmente sobrou. Então,
até a próxima, espero que você volte. Eu sei que você é amigo da Paulinha, nossa produtora, que vai te agendar mais vezes. Você é um cara muito legal. Obrigado, Rony. Obrigado, Gustavo. Grande prazer estar aqui recebendo na sua casa. Obrigado. Obrigado. Falando em casa, a próxima pauta de finanças vai ser casa própria, que é um sonho, né, de todo brasileiro. Importante, hein? Momento bom para discutir. É isso aí. Obrigado, querido. Obrigado, Rony. Foi um prazer. Um abraço. Obrigado. Meu prazer, Gustavo. Até mais.